Que o Espírito de Deus nos abra o entendimento, fortaleça a nossa visão, a nossa fé, lá nas coisas do reino de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, o texto que eu destaquei para essa noite, para trazer a mensagem a vocês, é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e ali esse texto diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quando nós chegamos perto do fim do ano da igreja, nós começamos a refletir um pouquinho na segunda vinda de Jesus, na nossa morte, e falamos de uma forma bem especial em ressurreição. Quando falamos de morte, vemos que não existe uma preocupação somente em nossos dias. Nos dias do apóstolo aqui, a preocupação era a mesma. O que vai acontecer? Paulo já explica aos Tessalonicenses. Eles estavam preocupados que os mortos iriam ficar em desvantagem com relação aos que estavam vivos no momento da chegada de Jesus. E Paulo então lhes explica exatamente o que vai suceder, como será esse último dia em que todos serão ressuscitados e todos comparecerão perante o seu Senhor. Paulo está tirando dúvidas dos corações dos tessalonicenses, e ele logo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ignorante, vamos entender esse termo exatamente, para que a gente possa então pensar no mesmo sentido. Ignorante é uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus. E os cristãos não é para agir como agem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele diz: não sejam ignorantes, quer dizer, vocês conhecem, vocês já ouviram, vocês sabem como vai funcionar, o que vai acontecer naquele dia. Esperança, o que é esperança para ti? O que é esperança para o povo de Deus? Esperança é a certeza de receber algo que não podemos ver. Eu não posso ver o reino de Deus com estes olhos, mas eu sei que eu vou recebê-lo. Isso é esperança. Se nós víssemos alguma coisa, já não preciso mais ter esperança, porque eu já estou vendo, eu já recebi algo. Mas a nossa esperança está de fato na volta de Cristo, no reino de Deus que Ele preparou para cada um de nós. E aqui nós podemos fazer até uma comparação. Assim como a noiva espera o seu noivo, espera o dia tão chegado do casamento, assim também a igreja aguarda com esperança, com confiança, a chegada do seu Salvador.
E não tem como não falar de assuntos que de fato mexem com o nosso coração. Nós estamos falando de morte. Nós estamos falando em enfrentar a morte. E não são coisas fáceis. Se fizéssemos uma pesquisa aqui dentro, quem de vocês gostaria de agora enfrentar a morte? Quantos será que levantariam a mão? Quantos de fato diriam, Senhor, eu estou pronto para ir? Então, por mais que a gente fale todos os dias, por mais que a gente vê todo dia pessoas morrendo, e de forma brutal, e de guerras, de fome, de miséria, de acidente e tantas outras formas, mas isso parece um assunto tão longe da gente. Parece que a nossa casa ela está protegida por esse assunto e por este fato. Parece que a nossa casa nunca vai receber uma visita chamada morte. Mas vai. E vai acontecer. Falar de morte não é fácil. Enfrentar a morte não é fácil. Se fosse fácil naquela noite, Jesus não teria orado: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Passa de mim. Ele chegou naquela noite, na agonia da morte. Em tudo que ele ia enfrentar, até chegar à morte, ele chega a suar sangue. Então, se pensamos que é um assunto tranquilo e uma coisa fácil, não é. Desde o momento da concepção, no primeiro dia em que fomos concebidos no ventre da mãe, ali já entramos na fila da morte. Ali já, na fila da morte. E nessa fila é interessante que tem senha, mas eu não sei a minha. Eu não consigo ver o tamanho da fila na minha frente. Nessa fila, não tem como eu trocar a senha. Não tem como eu dar a preferência para as mulheres. Eu queria dar. Eu não posso dizer primeiro as mulheres. As mulheres aí já se... Eu também, eu nem quero essa preferência, né? Não há como querer ser gentil. Não há como ir para o final da fila, porque eu nem sei em que altura da fila eu estou. Mas eu estou na fila. Vocês estão na fila. Querendo ou não, vocês estão nela. E a única forma de nós escaparmos daquele momento de morrer, de sentir a morte neste corpo, seria Cristo aparecer. Tem até uma frase que o pessoal diz: a única certeza da nossa vida é a morte. Eu digo, não, ainda não. Porque se Cristo aparecer antes, então nós não vamos experimentar a morte. Nosso corpo já será transformado e entrará na glória eterna. Enfim, quando tratamos dela ou a enfrentamos, o nosso coração precisa de consolo. E o verdadeiro consolo, pessoal, não vem daquelas frases que a gente costuma ouvir muito em velório. Ele estava sofrendo, agora descansou. Isso não consola, porque se vocês perguntarem para a mulher, para o marido que sepulta o seu cônjuge, tenho certeza que muitos preferiram cuidar do que sepultar. Então isso não consola, e a gente tem que ver o que de fato consola. O melhor consolo é Jesus. Fora de Jesus não tem consolo.
só temos desespero. Só tem coisas que viram fumaça. Mas o consolo está em Cristo. Tem um escritor que escreveu assim: se a fé faz o cristão viver em Cristo, a ressurreição faz dele um ser com Cristo. Então nós vivemos nesse mundo com Cristo e depois nós estaremos com Ele na eternidade. Esta reflexão é profunda e a fé me faz viver em Cristo. Nós vivemos em Cristo aqui nesta vida. E o que é viver com Cristo? Olha, que eu vou ser bem honesto para vocês. Eu vivia na ilusão de achar que o Brasil era um país cristão. Dura ilusão. O que é ser cristão em nossos dias? O que é ser de fato cristão? Não um cristão de boca para fora. Mas o cristão é aquele que acredita na palavra de Deus, mas em toda ela, não exclui uma parte dela. Esse texto aqui nós podíamos rasgar, porque esse aqui, se cada um de nós rasgar um pouquinho da Bíblia, no final das contas nós não temos mais Bíblia. Nós não temos mais. E aí nós temos um monte de gente que se diz cristão, mas que andam rasgando muitas folhas da Bíblia. Crer nele, olhar para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é dizer: esse é o meu Deus. Eu nego, eu me recuso a qualquer outro Deus, assim como o jovem rico, que quando Jesus disse: vai, vende o que você tem e dê aos pobres, Jesus tocou na sua ferida, porque o Deus dele estava na sua riqueza. É depositar a vida nas mãos de Jesus. É saber que a nossa vida está nas mãos de Jesus, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é aquele negócio de dizer: não, antes de sair de casa eu vou ouvir um horóscopo, ver se o que o meu horóscopo diz para hoje, qual é o meu número da sorte mesmo hoje? Que número da sorte, o quê? Mesmo não vendo com os olhos humanos, é ter a certeza que Jesus caminha comigo, mesmo nos piores momentos da vida. Mesmo quando o coração está doído, mesmo quando a alma chora, é saber que esse Jesus caminha. E a gente pode dizer isso porque Jesus, naquela noite em que foi traído, ele pegou o pão. Toma e come, isto é o meu corpo, toma e bebe, isto é o meu cálice. É o cálice da nova aliança, é o meu sangue. Isso é presença de Jesus. Ou a gente acha que Jesus não está presente quando nós o invocamos? Sejamos honestos, sejamos sinceros. Parece que Deus nem está olhando para a nossa vida. Porém, a morte e a ressurreição me fazem viver com Cristo. Agora não mais em esperança, quer dizer, depois, não mais numa esperança, porque eu já recebi de Deus aquilo que eu tenho, o que Ele prometeu, aquilo que eu não enxergo, mas eu tenho. E agora, ao entrar na morte, e ao sair da morte, então eu estou com Cristo. Primeiro, Cristo está comigo em todos os lugares, com vocês em todos os lugares, com o seu povo em todos os lugares, mas depois nós estaremos lá com Cristo. Vejam o que dizem os versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós estaremos lá com Ele. Percebam, irmãos, como alegra o nosso coração saber que a morte não me separa do meu Senhor? A morte não tem força para isso. E é por isso que a Escritura diz assim: não tenha medo daquele que mata somente o seu corpo, mas tenha medo daquele que pode matar o seu corpo e a sua alma. E o único que tem o poder de matar a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma é o Deus Todo-Poderoso. É só Ele que tem esse poder, nem o diabo tem esse poder. Foi para vivermos com Cristo que Deus enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar, para estarmos juntos com Ele e com todos os santos e com todos os anjos por toda a eternidade. E ali está, quando Jesus naquela noite, naquele dia em que entrega a vida, ele diz assim: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morrer e ter a alegria de dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha alma, então você pode morrer em paz, porque a tua alma está bem segura nas mãos do Eterno. Paulo então conclui o texto com estas palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, consolai-vos. Vamos imaginar que esta folha representa cada um de nós. A nossa vida vai bem, está leve, está tranquila, está em paz. Mas chega um momento que a gente pode enfrentar um sofrimento. A gente pode enfrentar um sofrimento. E esse sofrimento na nossa vida, ele pode vir de muitos lugares, de muitas fontes diferentes. A tristeza e dor que se sente no peito. Quantas vezes você sentiu o seu coração angustiado, uma dor muito forte? Uma dor que não era porque cortou o peito ou porque machucou, mas porque simplesmente o seu coração doía. Quantas vezes você esteve em enfermidade e sofreu por isso? Quantas vezes a angústia invadiu o seu coração e a sua alma? E você não via motivos para se alegrar. E a gente às vezes olha para frente e não vê uma razão quase que para se alegrar com as coisas deste mundo. Principalmente com o que estão fazendo. A dor causada pela morte de alguém, saudade, separação, despedida. Essa é a dor descrita pelo nosso texto, quando ele fala de morte. Eu entendo a dor como o peso que está sobre nós. Então a tua vida que aparentemente está tão tranquila, está indo bem, mas de repente sobre você aparece um peso.
E você sabe o dia que esse sofrimento começa, mas você não sabe o dia que ele termina. Mas você chora, você sofre, você sente no seu coração, na sua alma, um sofrimento e gostaria muito de que ele passasse. Esse sofrimento, ele pode muitas vezes nos levar ao desespero. Por que vocês acham que muitos resolvem achar a solução dos seus problemas? Numa corda, num tiro, não resolve o problema. Porque talvez o teu sofrimento, que aqui pode ser momentâneo, ele pode se tornar eterno. Então a solução não é ali. A palavra, o apóstolo, ele diz: consolai-vos com estas palavras, irmãos. E o que é consolar? Consolar é dar conforto. Consolar é acalmar aquela dor que está no peito. Quando você vai lá e faz um curativo na ferida de alguém, você está consolando a pessoa, você está acalmando, você está ajudando ela com as suas dores, com as suas feridas. Sentir ou proporcionar uma sensação agradável, aquela sensação que quando você vai embora a pessoa diz: nossa, como foi bom. Isso é consolar. Consolar é tirar o peso. Mas talvez o peso você não vai conseguir tirar. Talvez você consiga apenas aliviar um pouco. E só Deus tem o poder para tirar completamente o peso e o sofrimento da sua vida. Paulo diz: consolai-vos com estas palavras. A vocês que choram, a vocês que sofrem, a vocês que talvez estão sem nenhuma esperança, consolai-vos. Jesus está aqui. Deus está falando ao seu coração. Não se preocupe, porque Ele está contigo e Ele vai estar sempre contigo. Creiam, irmãos, nestas palavras de vida. Creiam, de fato, em Cristo como seu Senhor. Não tem outra solução. Não tem um outro caminho que eu vou apresentar para vocês, e nem muito menos que a Escritura apresenta, a não ser Cristo, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Creiam que a morte não é o fim, mas é estar com Cristo, passar a eternidade com Cristo. Assim como nos consolamos com estas palavras, também vamos levar ao coração de muitas pessoas que estão lá fora hoje. Quantas pessoas vocês conhecem que estão chorando, sofrendo? Levem o consolo para elas. Vocês conhecem? Vocês não são mais ignorantes, mas vocês conhecem de onde procede o verdadeiro consolo ao coração das pessoas. Vivemos e andemos em Cristo. Consagremos a nossa vida a Ele, com tudo que somos e com tudo que temos. E em todas as situações, irmãos, não só quando aparentemente as coisas vão bem, mas andemos com Ele quando também sentimos sofrimento e pesar em nossa vida, para estarmos um dia com Cristo na eternidade. Deus te ama e quer passar a eternidade com você. Tomara que o Espírito tenha colocado esse desejo também no seu coração, de estar eternamente
com Cristo depois da morte.